Bom dia, queridos amigos que conosco fazem o Evangelho no lar aos domingos. Lembrem que eu falei há um mês e meio atrás, ou 2 meses, que eu tive um insight, uma inspiração, quando eu estava preparando o Evangelho. Aí eu falei, por que não abrir a janela do meu lar, do meu Evangelho em família? Eu e o meu pequenino Salomão e os benfeitores que trazem os espíritos para ouvir o Evangelho onde quer que haja um foco de luz. Por que não também trazer os irmãos e irmãs internautas que porventura estejam browseando na internet e acabem assim nesta janela e dão uma espiadinha e gostam? E vamos fazer o Evangelho então hoje. Hoje é um dia especial, especialmente para os católicos, não é? Cristãos. Mas vamos começar com uma prece, como sempre, depois faremos uma leitura do Caminho, Verdade e Vida e finalizaremos com um parágrafo do Evangelho, que Emmanuel nos traz, nos disseca o Evangelho de Jesus nas explicações do seu coração muito bem inspirado, não é? Então vamos orar. Aqueles que não puseram ainda a sua água, coloque para que ela possa ser fluidificada e a gente possa recebendo o tratamento espiritual, aqueles que necessitamos e conectamos, vamos assim recebendo o tratamento espiritual, seja para dor de cabeça, enxaqueca, cólica, problema renal, seja o que for. Todos podemos usufruir dessa fonte cristalina que a todo momento as águas fazem movimentação e podemos receber aquilo que precisamos. Amado Mestre Jesus, excelso benfeitor das nossas vidas, que alegria, Senhor, podermos juntos em Teu nome, orarmos, trazendo a luz divina e balsamizante para dentro dos nossos lares, choupanas humildes, casais simples, famílias muitas vezes iletradas ou acadêmicas, não importa. Jesus andava com todos e visitava a todos sem distinção. Para Jesus não há diferença entre a choupana e o palácio. A diferença somos nós, os homens, que o fazemos. Assim, Senhor, que possamos seguir as tuas mensagens, introjetar as suas mensagens em nossos corações, validando a cartilha do bem, do homem de bem, e do bom espírita, no dia a dia, em todas as atitudes, em tudo que fizermos, especialmente pelos pensamentos, quando também enviamos tantos dardos negativos ou luzes benfazejas aos nossos amigos ou aos nossos, entre comilhas, inimigos. Mas é com Jesus que aprendemos a viver a verdadeira vida, aquela que jamais perece durante as nossas existências. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de hoje, do nosso Evangelho no lar, de orarmos e de agradecermos o que somos e o que temos, pois já estamos evoluindo na Tua seara, te conhecendo, Senhor. Sê conosco durante o nosso Evangelho. Guarda-nos, Jesus, o nosso espírito hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Olha que alegria que a gente pode, num dia festivo como hoje, cada um faz do seu dia o que bem quiser e com o que estiver conectado, não importa. Alguns se conectam a fazer uma pesquisa. Por que Páscoa? De onde vem Páscoa? O que significa Páscoa? Como que a gente pode entender a Páscoa? E eu fiquei surpresa, sinceramente, não porque às vezes vamos todos num roldão de informação, o povo vai e a gente vai, o povo vem e a gente vem. E a gente às vezes não para observar o caminho, se tem alguma coisa diferente no caminho que possa dar dicas diferentes para a nossa vida. E hoje cedo, ao abrir o meu WhatsApp, a minha doce amiga Miriam, judia espírita de Israel, me envia tantas mensagens sobre o Páscoa, Pesach, em judio, né? Como, o que significa isso? É a liberdade do povo
judeu do Egito retornando, e isso é maravilhoso, porque acrescentou, talvez na minha ignorância, que eu não sei de tudo, mas eu sei ler, então eu posso pesquisar, não é? Então, na minha ignorância, eu não sabia muita coisa, mas confesso que hoje eu acrescentei mais uma florzinha no ramalhete da minha, entre aspas, inteligência. Então, obrigado, Miriam, se você estiver me ouvindo, por me enviar o que você me enviou, e eu posso daqui a pouquinho ler para os nossos irmãos, que eu acredito que possa ser interessante, assim como foi para mim, e assim como também, pesquisando hoje cedo no Livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, no Evangelho, eu não achei nada de Páscoa, mas eu tinha que me certificar, eu não posso falar daquilo que eu não sei. O que eu achei da Páscoa que foi interessante está no final do Evangelho segundo o Espiritismo, quando as explicações do que seja determinadas coisas. Por exemplo, a informação do que seja a sinagoga. Eu vou ler rapidinho, porque aqui é que se fala da Páscoa. Sinagoga, do grego sinagogue, final do Evangelho segundo o Espiritismo, depois da conclusão. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Cerimônia, culto. Coisas que nós espíritas não fazemos. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas, é que Jesus também costumava ir lá. Ele foi 3 vezes. Jesus foi para Jerusalém 3 vezes. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces simbólicas ou preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas, mas ele foi 3 vezes ao templo. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. E aí, aproveitando, então, esse embalo que a nossa querida Miriam nos trouxe, essa oportunidade da gente entender um pouquinho mais na linguagem da Miriam, não é? Ela coloca aqui, no capítulo 5 do livro Crônicas do Além-Túmulo, Humberto de Campos entrevista Judas Iscariotes. Judas, hoje um espírito de luz, chega a Jerusalém sempre, na Pessac, que é a Páscoa, né? Para se lembrar dos trágicos acontecimentos. Portanto, segundo Chico Xavier, ontem e hoje, não é? Judas estará meditando e orando perto das muralhas de Jerusalém. Eu achei isso tão interessante, porque é uma crônica de Humberto de Campos. E eu adoro as crônicas de Humberto de Campos, adoro esse livro, porque temos muitas mais outras crônicas que nós utilizamos ao decorrer desses anos, até mesmo em 2004, para realizarmos o folheto para o Congresso, 4º Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Paris, né, 2004, e eu fui curadora da exposição e inserimos muitos trabalhos nesse gênero. Bom, meus amigos, vamos então dar uma lidinha nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, na passagem, a mensagem 137, para quem está com o livrinho na mão, tá? Diz assim: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Está em Mateus 9:11. Emmanuel, o sábio Emmanuel, então destrincha essa passagem bíblica do Novo Testamento e então nos esclarece. Então a gente pode meditar com Emmanuel, a gente só tem a ganhar, porque é que nós estamos indo de roldão com todo mundo, mas estamos verificando uma plantinha azul, uma plantinha amarela,
de repente um mourão, de repente uma luz diferente, de repente um animalzinho na nossa estrada. E tudo contribui para a nossa iluminação e conhecimento, a enciclopédia da alma. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Pescadores também, mas eram seus discípulos. Mas veja que interessante, Jesus, para ele, ainda somos todos iguais. Não existe diferença ao catador de papel, à meretriz, as nossas irmãs queridas jovens que vêm do Brasil, mulheres sozinhas, que aqui às vezes eu encontro emprego em Londres e trabalham durante a noite, não é? Não existe diferença entre a meretriz e o catador de papel e o potentado do banco, o mais alta profissão, do banco mais caro do mundo, ou da rainha. Todos são iguais e ele dava as mãos a todos. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos, já se havia banqueteado carinhosamente com os pecadores, tá? Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa em Jerusalém, mas comungara júbilo com aqueles que viviam à distância da fé, aqueles que eram ateus, que não acreditavam em nada, que ainda tinham o seu Deus, tipo Baal, bezerros de ouro, não é? Ainda estavam, respeita-se todos. Então, Jesus é esse modelo que também respeitamos a todas as crenças, seitas, religiões. O Espiritismo está em todas elas. Por quê? Porque os postulados, entre aspas, os estudos espíritas estão em todas elas. Primeiramente com o amai-vos uns aos outros, como Jesus disse, como eu vos amei. Então, ele nos ama e ele nos deixa essa passagem, o bastão. Ame aos demais, ame-se a você mesma, porque nos amando, cuidamos do corpo, cuidamos da saúde, cuidamos de estar em boas vibrações estaremos na boa sintonia com os espíritos desencarnados, e se algum inimigo se aproxima de nós e nos vê sempre em oração, sempre com o coração irradiando, sempre ajudando os outros, uma hora ele vai mudar, como assim fez o Máscara Negra, por 40 anos perturbando o Divaldo, até que o Máscara Negra tira sua máscara e mostra que o seu coração foi tocado pelo que Divaldo fazia para o povo humilde e necessitado, assim como recebeu a mãezinha do Máscara Negra, na Mansão do Caminho, um bebezinho de formigas, que foi ajudado. Então, meus amigos, veja que coisa mais linda, aqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. Uma vez a gente transformados, ou abertos os olhos, ou tirados as escamas da visão, conseguindo entender por que eu preciso amar, por que eu preciso doar, por que eu preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, ao necessitado, ao homeless, ao que padece as dores solitários, muitas vezes mulheres com as suas máscaras lindas, penteados, joias, é um poço de sofrimento, é um poço de dor. Você pergunta uma vez, olá, como vai? Ah, tudo bem, Elza, tudo bem. Ah, tudo bem mesmo, tem certeza? Ah, Elza, não sei nem se eu te conto. Falei, bom, então vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos ver como podemos conversar. E aí conversamos. Aí você vê dores atrozes, coisas muitas vezes sem perdoar, há 20, 30 anos, e aquilo carregando como corrente pesada no ombro,
e a máscara, e as festas, e os drinks, e os jantares, e a púrpura, e as luzes, e os teatros não tiram a dor íntima. Só uma fonte cristalina nos faz beber, que nos descedenta para a vida inteira, como o poço de Jacó. Ajudava o povo da região. E Jesus diz: eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais sentirá sede. Quem beber de mim jamais sofrerá. É a mesma coisa, porque entendendo a nossa existência, a nossa família, porque eu nasci nesta família, porque eu vim trabalhar neste emprego, porque eu estou morando nessa cidade, porque eu nasci neste país, porque eu não nasci na Holanda, que é tudo melhor, por que eu não nasci no primeiro mundo, nos Estados Unidos, sei lá, eu. A gente, às vezes, está sempre olhando a verdura do vizinho, mas a gente tem que dizer: Senhor, obrigado porque eu nasci no Brasil, porque eu nasci em Curitiba, porque eu nasci perto de uma favela, porque eu consegui ter uma escola de vida muito diferente. E eu não vou blasfemar. Meu filho foi morar na favela, minha neta nasceu na favela, e isso para nós é uma alegria, porque ele sabe o que é viver sem cartão de crédito. Daniel não tem cartão de crédito, porque ele foi lá para viver como viviam aqueles, para poder fazer seu doutorado na caridade, entre aspas, né? Que ninguém faz doutorado na caridade, só Jesus. Mas ele teve que fazer, rejeitou o doutorado na Alemanha, ao se descobrir num banco aquecido, em pleno inverno, na cidade, não me lembro, dentro da Alemanha. E ele fala: meu Deus, eu vim fazer doutorado na Alemanha para trabalhar com os carentes, com a sociedade, com isso e aquilo. O que eu estou fazendo aqui nesse primeiro mundo? Largou tudo e foi fazer doutorado vivendo na favela, andando com os caídos, com as meretrizes, com as crianças sem carinho. E foi lá que ele, então, montou o mutirão. Não é um Jesus, o meu filho, mas ele está fazendo tudo o possível para seguir os ensinamentos de Jesus, enquanto ainda, como diz o Evangelho, é tempo. Continuamos aqui. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Nós somos espíritas e seguimos a Jesus, então costuma falar espírita cristão, aí fala espírita judeu, aí fala espírita muçulmano, porque nós temos muçulmanos no nosso grupo, não é? Eles não vieram de nascença e nem de corrente, nem de portas de igreja, eles vieram de outros ensinos religiosos, e o espiritismo, enquanto filosofia, enquanto ciência que explica, a ciência da moral, explica muito bem aonde cabe a lição de Jesus em todas as seitas, religiões e diferentes formas de crer. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos da sua vinha, e que nós, só nas ocasiões, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Não é só na fé que ele está presente a toda hora, porque sabe que aquele que está matando hoje, que aquele que está provando uma guerra hoje, tem o potencial, tem a genética de Deus, tem o gene divino, e vai um dia abrir os olhos e ver que matar um irmão já é coisa muito do passado. Isso está na pré-história, isso está na época medieval. Não é do momento, mas ainda alguns persistem. Mas Deus não tem pressa que sejamos perfeitos, não é? Mas Ele tem certeza, essa divindade maior que nos criou, Ele tem certeza, pelas leis divinas ou naturais, tudo evolui no universo, do pequeno verme, da pequena célula unicelular ao arcanjo, né? Do pequeno átomo ao arcanjo, tudo evolui na natureza, e isso é constante. Nesse mesmo momento tem um átomo evoluindo, neste mesmo momento tem alguém se tornando o arcanjo ao anjo, que significa dizer espírito superior. Nunca seremos Deus, senão isso seria uma incoerência, mas seremos espíritos superiores. Não importa quanto milhões e milhões e milhões e milhares e milhões de anos venha ainda a ser necessário.
Em qualquer tempo e situação, Jesus está pronto a atender às almas que o buscam. Então, minha irmã, meu irmão, se você sofre injustiça, entre aspas, na sua concepção dos homens da terra, se você padece de perseguições, de dores atrozes, se você cometeu atos que está na sua consciência e que muitas vezes as pessoas não sabem ou não souberam e nunca saberão, e as coisas, o aguilhão maior da justiça está na nossa consciência, assim como a lei de Deus está na nossa consciência. Então, se isso está acontecendo com você, não se martirize. Volte-se ao holofote do Cristo. Levante os olhos da alma e olhe. Tem algo lindo acenando para você. Não se martirize. É lógico, procure transformar em adubo tudo que você fez de negativo ou que martirize a sua consciência em adubo no bem, visitando, ajudando orfanato, famílias silenciosas, sozinhas das periferias, padecendo dores horríveis, falta de alimento, prateleiras vazias, fogão sem lenha, sem gás, precisando a comidinha para os filhinhos. Só fazer algo, ainda é tempo. Então, o amor cobre, como diz o nosso irmão, uma multidão de pecados. Então, nós podemos, a cada momento, não é negociação, não é negociar com Deus. Eu não vou fazer uma novena para cobrir um pecado que eu fiz, ou que eu fiz uma eutanásia num ente caro meu porque estava sofrendo, tive a boa intenção, mas o ato foi errado. Não é isso. Não é comércio, não é deal, não é negociação com Deus, nem com Jesus, mas é conosco mesmo que devemos buscar a claridade e a luz divina e balsamizante para confortar os nossos corações. Nós podemos, e a qualquer coisa, e a qualquer gesto, não precisamos todos os dias estar jogando e batendo nas nossas costas, meia culpa, meia culpa, meia culpa. Não, a culpa não existe, a culpa é uma suposição que a gente coloca, que tudo evolui, tudo a mesma lei de causa e efeito precisa ser muito bem interpretada. Bom, eu estou aprendendo muito com o livro A Autonomia, que é o curso era no sábado à tarde, e com o livro O Céu e o Inferno, o curso às 10 horas da manhã, 2 horas em Londres, que fazemos para podermos nos preparar para o curso, para o ano 2023. Continuando e finalizando o último parágrafo que estamos lendo, Caminho, Verdade e Vida, a lição 137, para quem quiser anotar. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Hoje, um dia de Páscoa para os católicos, para os cristãos de forma geral, aqueles que são conectados, não é? Como eu falei, o Espiritismo não comemora a Páscoa como a gente vê a comemoração por aí. Mas se você está comemorando a Páscoa, vai sobrar muita carne, muito assado, muito bolo, muito chocolate. Lembre de sair, passear. Hoje à tarde, domingo, põe no seu carro, bem acomodado, bem organizado, e vá na periferia. E você vai ver que ao parar o carro, você vai oferecer para uma família, que seja uma família, essa família vai dividir com outras, porque aquele que menos tem é o que mais doa e divide com os demais. Isso está aqui, então, no nosso livrinho. Nós vamos dar uma lidinha rapidamente o que nos diz que eu separei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar enquanto a gente conversa, enquanto a gente está seguindo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Sim. Eu estava lendo também nessa busca, né? Porque para a gente fazer alguma coisa aqui, a gente tem que, pelo menos, ter nas mãos aquilo que a gente leu e que faz coerência, porque tem muita coisa que não faz coerência, não é? Então, ao ler o artigo da Vânia Munhato de Vasconcelos sobre Páscoa, muito bem escrito, muito bem elaborado na internet, eu só peguei um pequenino parágrafo que diz: no Espiritismo, a comemoração da Páscoa não é celebrada. Quais as razões? Etimologicamente, o termo Páscoa deriva do hebreu passage, ou Pesach, né? Que significa passagem, e inicialmente remetia à libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, como escreveu a minha amiga, que mora em Israel, judia espírita.
Religiosamente, é nome dado à importante festa na doutrina cristã católica, para a comemoração da ressurreição de Jesus, tendo havido nos dias anteriores reflexões sobre a sua crucificação e morte. Crucificação e morte já prevista pelo profeta Ezequias, e ele teve a visão de tudo que ia acontecer com Jesus e escreveu. Eu tenho aqui, mas não vai dar tempo de mostrar hoje. Embora o Espiritismo seja cristão, respeita, mas não compreende de mesmo modo todos os preceitos das religiões cristãs. Um dos pontos divergentes é o entendimento da ressurreição, nos atendo a fatos e não à fé. A ressurreição do corpo físico contradiz a ciência que diz ser impossível que um corpo realmente sem vitalidade seja ressuscitado. Então, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Lógico, Jesus tinha essa capacidade, e tinham médios, e Jesus, o médium de Deus, ele podia aparecer e desaparecer a hora que ele quisesse, mesmo sem ter sido morto, não é? Como se fazem hoje os magicians, né? Os mágicos, não é? Então, Jesus, vamos dizer, era um mágico de Deus, um médium de Deus, não é? Aí, meus amigos, para finalizar, nós vamos aqui ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, não sai da vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 13, que é da beneficência. E o parágrafo é o terceiro ou quarto parágrafo, o quarto parágrafo, tá bom? Mas, se peço, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vós se saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. Não é? A caridade, beneficência, indulgência e perdão. Mantenhamos o nosso BIP, beneficência, indulgência e perdão. Mantenhamos o nosso BIP ligado sempre, para que estejamos alerta e possamos ouvir a necessidade alheia e ter olhos de também ver. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira, a da caridade, a da beneficência. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. O espírito é Carita, martirizado em Roma, e a mensagem foi dada, escrita, psicografada, recebida em Lyon, 1861. Meus amigos queridos, chegamos ao final do Evangelho, não antes, porém, realizarmos a nossa prece de agradecimento, a prece final, e temos um minutinho apenas. Novamente, a gente passa do horário, mas passa do horário com amor no coração. Mestre querido, que alegria uma vez mais podemos estar juntos contigo, através da conexão mental e espiritual. O nosso perispírito está sempre sendo limpo através da prece e da oração, para que não haja ruído na nossa comunicação e que possamos ouvir com clareza a inspiração que vem dos benfeitores diariamente nos nossos lares, quando realizamos o Evangelho em família, mesmo que tenhamos pequeninos, adolescentes, idosos, todos podem participar. E é uma maravilha, uma bênção, que esse momentinho faz com que sejam limpos dos nossos corações as mazelas, ressentimentos, e voltamos a ver no outro aquele olhar de ver com amor a nossa esposa, o nosso esposo, que às vezes já estamos falando, estou cansado de fulano, estou cansado de Beltrano. Não, vamos retomar o caminho, não ficar toda hora trocando de parceiro, trocando de parceira, vamos deixar a nossa família pautada no amor, na compreensão, na tolerância, na boa convivência. Obrigada, Jesus, por esse domingo de luz, por este momento de amor. Para os irmãos que irão mais tarde, ou mais à noite, ou amanhã,
ouvirem deste evangelho, ele estará com a mesma vibração de amor que neste momento exalta o nosso coração para todos que estão conectados, a mesma vibração de luz, na gratidão que o nosso coração oferece, por estarmos aqui neste momento e neste agora, orando a Jesus e agradecendo a vida. Sê conosco, Senhor, sê com os que padecem as dores e que do teu evangelho possam receber refrigério. Sê com aqueles que estão nas prisões, nos hospitais, nas favelas, nos momentos de dificuldades, que são escravos dentro da sociedade, e que Jesus possa libertar a todos com a luz do amor e da caridade. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos que se conectaram hoje. Que Jesus nos abençoe, nos guarde na sua paz e que mantenhamos sempre a nossa vibração de amor e gratidão. Gratidão, queridos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por mais esse momento de luz.